Tudo bem, pessoal. Hoje a gente vai falar agora aqui um pouco sobre a função horária da velocidade, tá? E, por consequência, a função horária da posição, ok? E é o seguinte, vamos lá. O que a gente tem, tá? Aqui eu representei aqui um bloco preso a uma mola, e esse bloco ele está oscilando de menos A a A. E aqui eu projetei essa circunferência porque a gente falou anteriormente que a gente pode pensar nesse movimento oscilatório do bloco como sendo equivalente ao movimento de uma partícula executando um movimento harmônico simples, né? Ou um movimento circular uniforme, certo? Então a gente viu na aula passada, e nas aulas passadas, que esse movimento eles são similares, tá? Veja, e aí a ideia é o seguinte: imagina que o bloco ele está numa certa posição x, tá? E quando eu projeto aqui em cima, num ponto da circunferência, ele vai ter uma certa velocidade que eu vou chamar de VMCU, que é o quê? É a velocidade do movimento circular uniforme. Tá? E aqui embaixo, como pegando somente o ponto, né? Esse bloco move-se para a esquerda e move-se para a direita, então eu vou chamar de esse V como se da velocidade do MHS, ou seja, a velocidade do movimento harmônico simples. Tá? Então esse movimento de vai e volta, veja, quando o bloco move-se para a esquerda, esse ponto ele move-se para a esquerda. Quando ele move-se para a direita, então esse ponto move-se para a direita aqui executando o seu MHS. Tá? Aqui do lado direito, eu vou transpor esses dois vetores de tal modo que esse vetor MHS vou escrever aqui, tá? Então vou escrever esse vetor. Então aqui é o nosso vetor VMHS, tá? Ele está apontando para a esquerda aqui nesse caso. E aqui está a nossa vetor velocidade do MCU. Tá? Ok? Veja, e aqui, ó, eu tenho aqui um ângulo φ nesse triângulo retângulo aqui, tá, pessoal? Olha, veja, se esse ângulo φ é igual a zero, vocês concordam que o vetor MCU e o vetor MHS estarão apontando na mesma direção? Então, veja, se o φ for igual a zero, esse ângulo aqui também será zero. Se o bloco tiver em x igual a zero, bem aqui no centro, a partícula vai estar bem aqui. Então, nesse ponto, o, tanto o MHS, a velocidade do MHS quanto do MCU estarão apontando também no mesmo sentido. Tá? Então, veja, quando esse ângulo aqui for igual a zero, esse ângulo aqui também vai ser igual a zero. Tá, pessoal? A ideia é simplesmente dizer o seguinte, olha, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? Então, dá para mostrar de outras formas também, mas aqui eu quis mais sucinto, tá? Bom, e aí, o que é que a gente pode falar aqui? Ora, neste caso, o seno, usando a definição de seno, de φ, é igual a cateto oposto, módulo. Então, eu vou pegar o módulo de V, MHS, dividido pelo módulo da hipotenusa. É V, M, U. Ou seja, o movimento, a velocidade, o módulo da velocidade do MHS é igual ao módulo da velocidade do MCU, que é igual a vezes o seno do φ. Lembrando que o φ é igual a φ0 mais ômega vezes t, né? Isso já demonstrado em aulas passadas. Tá bom? Muito bem, pessoal. Aí é o seguinte: se a gente lembrar da, das aulas de movimento harmônico simples, quem é esse camarada aí? VMCU. Ó, lá do movimento harmônico simples, a velocidade do movimento circular uniforme é o quê? Para quem não lembra, a velocidade do movimento circular uniforme, o módulo dela, é ômega vezes o raio, né? O raio. Neste caso aqui, o nosso raio é justamente a amplitude aqui, né? Então, o módulo da velocidade do movimento circular uniforme, MCU, será igual a ômega vezes A.
E aí, pessoal, o que, que eu já vou fazer aqui, tá? Veja, esse sinal, o vetor MHS está apontando no sentido para a esquerda. Então, quando eu for tirar o módulo, eu vou pegar e considerar o sinal negativo, tá? Porque esse V aqui está no sentido negativo do eixo definido aqui, tá? Então, quando eu pego o V do MHS, vamos chamar somente de V, V em função de T, V em função de T, então V em função de T vai ser menos aí ômega vezes A, ou seja, A vezes ômega, vezes o seno de ômega T mais φ0. Então, essa aqui é a função horária da velocidade, tá, pessoal? Aí, veja, já para dizer, tá? Essa demonstração, pessoal, ela é, sim, para uma pessoa que com o intuito de aprender, ela não é algo tão relevante a demonstração, tá? O importante é você memorizar isso aqui que é o mais básico, tá? O modo da a velocidade em função do tempo é dada por menos a ômega seno de ômega t mais φ0, tá? Ok? Veja, eu posso pegar também e, claro, já eu gostaria de comentar, né? Existe uma outra forma mais elegante de demonstrar isso, tá? Mas para isso a gente teria que usar o cálculo diferencial integral, tá? Bom, eu poderia fazer a mesma coisa para a aceleração. Por quê? Porque a aceleração vai apontar nesse sentido aqui, tá? Essa aceleração seria a aceleração do MHS. Eu vou colocar aqui embaixo a aceleração do MHS. Aqui a aceleração do MHS. Olha, e bem aqui assim, como um movimento é circular, e eu tenho um movimento da aceleração centrípeta, né? Ou seja, aqui eu teria a aceleração centrípeta, já que o movimento é circular. Então, aceleração centrípeta. Vou chamar assim, que é a aceleração do MCU, tá? Veja, o que eu posso analisar aqui, né? Eu posso fazer o seguinte, olha, essa aceleração centrípeta, ela está nessa direção, correto? A aceleração do MHS está nessa direção. Ok? E eu posso formar de novo um triângulo retângulo. Ok? Aí, ó, aqui está o nosso ângulo φ. O nosso ângulo φ, então aqui a aceleração centrípeta, o módulo, né? O vetor, né, na verdade. Aqui está a aceleração do MHS. Vamos pegar só os módulos aqui, tá, pessoal? Só os módulos. Então, o cosseno de φ vai ser o quê? Vai ser o módulo da aceleração da MHS dividido pela aceleração da MCU, né? Que eu vou chamar de AC, que é a aceleração centrípeta. Veja. E aí, o que, que eu posso obter? Se eu isolar aqui a aceleração da MHS, então a aceleração do MHS é igual ao módulo da aceleração centrípeta, que é a aceleração do MCU, vezes o cosseno de φ, que é igual a ômega t mais φ0. Ora, mas quem é a aceleração centrípeta? Ora, a aceleração centrípeta, para quem não se lembra, é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Lembrando que o nosso raio aqui é a amplitude, né? E aí, como a gente está pegando aqui o sentido negativo, porque o bloco aqui está no sentido negativo, né? Está indo para a esquerda, então posso pegar aqui o valor negativo. Então, a aceleração em função do tempo, pegando só os módulos, tá? Aqui. E aí, tiro o sinal aqui, considero o sinal, vai ficar menos A, que é o R, ômega ao quadrado, vezes o cosseno de ômega t mais φ0. De novo, pessoal, aí, se você não memorizou a demonstração, tá, dessas duas fórmulas, não se preocupe, elas não são
É, é importante, mas não é algo que vai ser cobrado de vocês saber demonstrar essas equações, tá? O importante é saber usá-las, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem as nossas funções horárias. Então, as funções horárias do MHS são. Então, vamos lá. Quais são as funções? A primeira é x de t igual a cosseno de ômega t mais φ0. V de t igual a menos a vezes ômega, seno de ômega t mais φ0. E a de t igual a menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ0. Então, pessoal, isso aqui é que é importante, tá? Você pode até esquecer das demonstrações e tal, mas essas três equações aqui, que são as funções horárias, esta sim é o que de fato é importante, tá? Então, você pode não memorizar tudo isso aqui, né, esse passo a passo aqui, mas saber calcular e entender essas três funções horárias é o que é fundamental, tá? E aí, eu queria comentar aqui o seguinte, que é a função horária, a velocidade escalar, velocidade escalar no MHS em função da elongação, tá? Resumindo, eu vou agora tentar encontrar uma função da velocidade ao que depende de x. A velocidade agora é com função de x, tá? Vamos lá. Pessoal, vou pegar essa primeira equação aqui, tá? E vou isolar o cosseno. Então, da primeira equação, eu tenho que cosseno de ômega t mais φ0 é igual a x sobre a. E da segunda, vou isolar agora o seno. O seno de ômega t mais φ0 é igual a menos v sobre vezes ômega. O que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado ambos os lados da equação. Vai ficar cosseno ao quadrado de ômega t mais φ0 é igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado. Segundo termo agora elevado ao quadrado, vou ter que seno ao quadrado de ômega t mais φ0 é igual a... Tudo isso aqui ao quadrado fica positivo, então fica v ao quadrado, que multiplica o a ao quadrado, ômega ao quadrado. Tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as duas equações. Então vai ficar seno ao quadrado de ômega t mais φ0 mais cosseno ao quadrado de ômega t mais φ0. Isso aqui é igual a, som do lado direito agora, v ao quadrado, a ao quadrado, ômega ao quadrado, mais x ao quadrado, a ao quadrado. Né? Pronto, vamos lá. Ó, aqui a gente tem que relembrar uma relação fundamental lá da trigonometria, que é uma das equações mais importantes da trigonometria, que é o que diz o seguinte, olha, seno ao quadrado de um ângulo qualquer, θ, mais o cosseno ao quadrado de θ, isso aqui sempre vai ser igual a 1. Isso aqui sempre, 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 sempre vai ser igual a 1, tá? Então, ó, e tudo isso aqui é igual a 1, então eu posso dizer que esse termo aqui, tudo isso aqui é igual a 1. Posso fazer isso tranquilamente, tá? Então, ó, pego esse lado direito igual a 1. Ou seja, vai ficar v ao quadrado sobre a ao quadrado, ômega ao quadrado, mais x ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso aqui vai dar igual. Muito bem. Agora eu quero uma equação da velocidade em função da posição. Então, vou isolar aqui o v. O que é que eu vou ter?
Passa esse termo aqui para o lado direito, fica v ao quadrado sobre a ao quadrado, ômega ao quadrado, é igual a 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Vou passar esse termo aqui que está embaixo, eu vou passar multiplicando. Então, vai ficar v ao quadrado é igual a ao quadrado, ômega ao quadrado, e multiplica tudo isso aqui, né? Então, fica 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, v ao quadrado vai ser a ao quadrado, ômega ao quadrado. Vou passar aqui, vou distribuir os termos, né? Vai passar multiplicando. Menos ômega ao quadrado, x ao quadrado. Né? Logo, portanto, logo, v ao quadrado é igual a ômega ao quadrado, que multiplica o ao quadrado, né? Menos x ao quadrado. Então, aqui encontrei uma expressão matemática para o quadrado da velocidade em função do x. Né? Então, basta eu tirar aqui a raiz e terei aí a nossa tão querida equação. Né? Bom, por que eu estou pegando essa equação? Porque a partir dela a gente pode agora olhar alguns pontos de interesse. Né? Quais são esses pontos de interesse? Os nossos pontos aqui, ó, no movimento oscilatório. Os pontos x igual a zero, a menos a. Ou seja, quando a posição de equilíbrio do bloco que se desloca com o movimento oscilatório e as amplitudes, a e menos a. Né? Então, vamos analisar primeiro em x igual a zero, ou em x igual a. Em x igual a, em x, vou logo pegar mais ou menos a, faz se a é positivo ou se a é negativo. Por quê? Porque quando eu elevar ao quadrado, se for positivo, fica x ao quadrado. Se for negativo, fica x ao quadrado também. Ao quadrado também, então não vai fazer nenhuma diferença. Né? Então, o que acontece com a velocidade quando x for igual a mais ou menos a? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, a v vai ficar v ao quadrado é igual a ômega ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos. Quando x for igual a a, fica a ao quadrado. Se x for igual a menos a, também fica a ao quadrado, porque menos a ao quadrado, né? Menos a, tudo isso ao quadrado, é o próprio a ao quadrado. Né? Então, tanto faz se x for igual a ou se x for igual a menos a, quando eu elevo ao quadrado, fica da mesma forma. Né? Então, a ao quadrado é menos a ao quadrado, isso aqui dá zero. Então, v ao quadrado é igual a zero. Logo, a velocidade é igual a zero. Ou seja, pessoal, o que isso nos remete? Tá? Quer dizer o seguinte, olha, a velocidade do bloco, tanto em x igual a quanto em x igual a menos a velocidade é zero. A velocidade é nula. Tá? Então, é isso que ele quer nos dizer. É isso que a equação nos mostra. Nas extremidades, a velocidade é zero. Então, nas extremidades, ou seja, em x igual a mais ou menos a, temos que a velocidade é zero. Ok? Pronto. Vamos analisar agora quando x for igual a zero. Então, em x igual a zero. O que acontece com a velocidade quando a partícula, o objeto que tá oscilando ali, passa pela origem? Então, a gente pega a fórmula e no lugar de x escreve zero. V vai ficar v ao quadrado é igual a ômega ao quadrado, multiplica o a ao quadrado, né? Menos, aí no lugar de x, vou escrever zero. Então, menos zero ao quadrado. Tá? Ó, fica o quê? Fica ômega ao quadrado vezes a ao quadrado. Então, v é igual a mais ou menos raiz de ômega ao quadrado vezes a ao quadrado. Então, mais ou menos, porque tira a raiz, né? Então, logo, o que eu posso afirmar? Que v é igual a mais ou menos ômega vezes a. Veja, eu encontrei um valor de velocidade positivo e encontrei um valor de velocidade negativo. Vamos interpretar isso aí, tá? Vamos voltar lá para a nossa imagem aqui. O que a gente tem? A gente tem que a velocidade, ela,
A gente sabe que quando o bloco ele se move na direção positiva do eixo, ou seja, nesse caso aqui para a direita, a gente tem um movimento progressivo. O movimento progressivo é um movimento onde a velocidade é positiva. Então, quando o bloco se move para a direita, a velocidade é positiva. Quando o bloco se move para a esquerda, é um movimento retrógrado, então a velocidade é negativa. Logo, quando o bloco passa em x igual a zero, se ele estiver se movendo para a direita, a velocidade vai ser igual a ômega vezes a. Mas se o bloco passa pela origem, mas ele está se movendo da direita para a esquerda, então a velocidade vai ser menos ômega vezes a. Tá? Então, qual é que vai ser o módulo da velocidade máxima? Então, qual é a velocidade máxima que o corpo pode adquirir? O módulo da velocidade máxima é simplesmente ômega vezes a. Então, se você quiser, qual é a velocidade máxima que esse bloco, esse objeto, ele vai ter? Basta você saber que a velocidade máxima é igual a ômega vezes a. Bom, ótimo. E a aceleração? Ora, a aceleração, pessoal, o que a gente obteve? A aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes a vezes o cosseno de ômega t mais φ zero. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar e escrever assim, isso aqui é menos ômega ao quadrado, né? E multiplica o a vezes cosseno de ômega t mais φ zero. Não mudei nada, né? Porque só entre parênteses aqui. Por quê? Lembrando, pessoal, a aceleração em função do tempo, aqui, ó, né? É isso aqui. Então, por isso que eu estou reescrevendo aqui, tá? Ó, a aceleração é a mesma forma, tá? Veja, mas quem é esse camarada que está entre parênteses, né? Olha, esse camarada que está entre parênteses é justamente o nosso x de t. Né? Logo, logo, a nossa aceleração, ela é o quê, pessoal? Vai ser menos ômega ao quadrado vezes x. Tá? Vamos analisar agora, de novo, quando x for igual a zero e nas extremidades, né? Vamos lá. O que acontece em x igual a zero? Em x igual a zero, o que a gente tem? A é igual a menos ômega ao quadrado vezes zero. Isso aqui dá igual a zero. Então, a aceleração é igual a zero. Ou seja, a gente encontrou aqui que, na origem, quando o bloco passa em x igual a zero, a aceleração é igual a zero. Isso faz sentido? Faz. Por quê? Porque quando o bloco ele passa em x igual a zero, a mola ela não está nem comprimida e nem alongada. E a mola não está nem comprimida nem alongada, a força elástica tem que ser zero. E como aqui está desprezando os atritos, as forças externas e tal, então, como a força elástica é igual a zero e a força elástica age como nossa força resultante, então, se a força é igual a zero, a aceleração tem que ser igual a zero. Então, essa é a ideia, né? Então faz sentido sim. Vamos analisar em x igual a A. Vamos lá, vai ficar A é igual a menos ômega ao quadrado. No lugar de x, eu escrevo A. A aceleração deu menos ômega ao quadrado vezes A. Vamos ver se isso faz sentido. Vou voltar de novo para o nosso esboço aqui. Pessoal, quando o bloco está bem aqui, nesse ponto aqui, concorda que a mola está toda esticada? Se a mola está toda esticada, concorda que a tendência da mola é puxar o bloco de volta, ou seja, não teria uma força elástica apontando para a esquerda, tentando mover o bloco para a esquerda, por ponto de equilíbrio? Então, essa força elástica não aponta para a esquerda? Então, essa força é negativa. Por que essa força é negativa? Porque a aceleração é negativa. Não faz sentido. Ou seja, lá em x igual a força elástica é igual a massa vezes a aceleração, naquele ponto, né? Então, a força elástica ali é igual a menos massa vezes a aceleração, né? O menos aqui, ômega ao quadrado vezes o A. A aceleração em x igual a menos em ômega ao quadrado igual a vezes A, né? Ó, em x igual a zero, então a força resultante, a força elástica, seria igual a zero, né? Ok? Pronto.
Vamos analisar agora em x igual a menos a. Em x igual a menos a. Tá? Vamos lá. Qual é a fórmula? A fórmula é menos ômega ao quadrado vezes x. Então, no lugar de x, eu vou colocar menos a. Ficar o seguinte, ó. Ficar a igual a menos ômega ao quadrado vezes o x, que é menos a. Então, menos a. Aí, esse menos com menos fica mais. Aceleração é igual a ômega ao quadrado vezes a. Isso faz sentido? Vamos de novo voltar para o nosso sistema. Olha, agora a mola estaria onde? Estaria bem aqui assim. Se o bloco estiver bem aqui, o que significa? Que a mola está toda comprimida. Se a mola está toda comprimida, a tendência da mola é empurrar o bloco para a direita. Então a força resultante tem que estar para a direita, a força elástica. Logo, a força tem que ser positiva. Então, faz sentido, porque se a força é positiva, a aceleração também é positiva. Então, em x igual a menos a força elástica, que é a nossa força resultante, ela vai ser igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes a. E aí, ó, veja, qual seria então a aceleração máxima do bloco? A aceleração máxima você pode encontrar como sendo ômega ao quadrado vezes. Ok? Então, esse é um dos pontos que você pode analisar. Ok? Então, na próxima aula, a gente conversa um pouco sobre as energias, tá? Associadas, o período de translação, e a gente faz em seguida alguns exercícios, ok?